Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plano Consequência. Eu sou o Bigode E eu sou o Luiz. e hoje nós vamos falar sobre as publicações de quadrinhos aqui no Brasil. Saiu recentemente uma pesquisa, né, da Bookinfo, se eu não me engano. E aí eu queria comentar aqui com vocês porque ela diz muito sobre uma coisa que eu já venho percebendo, já venho comentando diversas vezes, que é como... Enfim, se eu me aprofundar agora eu vou dar spoiler. Então, antes da gente ir para a pesquisa, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, né? Dê um like, Por favor, compartilhe. esse humilde canal que está crescendo aos poucos. Sim, sim. E a gente precisa muito da ajuda de vocês, então se vocês gostam de falar sobre cultura pop como a gente, né, sobre diversos assuntos envolvendo isso, né, sintam-se bem-vindos aqui. Mas então, estamos postando conteúdo todo santo. E estamos postando conteúdo todo santo dia de jogos, animes, filmes, entre outros conteúdos de cultura pop, então, novamente, todos os dias. Então, nos esforçamos aqui para trazer o máximo de conteúdo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, por favor. inscreve. Enfim, então, voltando ao assunto da pesquisa, antes de eu mostrar a tabela para vocês, eu gostaria de saber o palpite de vocês. Quem são os grandes concorrentes aqui da lista, né? Nós temos quadrinhos infantis, super-heróis, outros quadrinhos e, por fim, mangás. Então, sem olhar, não vale avançar o vídeo. Eu quero que vocês comentem aí embaixo, né? Pra falar quem que vocês acham que tá ganhando de publicação aqui no Brasil, né? E agora... Eu sinceramente eu acharia que, assim, se você me perguntasse isso em 2005, eu falaria tranquilamente, sei lá, obras infantis. Só a Turma da Mônica carregaria de boa. Mas hoje, eu acho que é os animes, os mangás que estão ganhando. Vamos ver então quem acertou isso aí. Cara, é isso aí. Olha isso, família. O negócio tá complicado aqui, viu? 4,9 para os super-heróis. HQs em geral, 10,9%. 10,9%. Infantis, 35%. E mangás, 46%. 46,7%. Quase metade do mercado, velho. HQ É gerais doido. seria mais tipo Pipoca e Nanquim, são obras que não são nem heróis, nem esses outros gêneros, né? São, às vezes, histórias mais políticas, são uma diversos, parada mais né? bem... São variados, Doutorada, bem vai. variados. Não tem um público específico aqui. A gente tem todo tipo de formato de história, né? Estou aqui. Eu sou minoria aqui, viu? Pode me respeitar. Eu quero meus privilégios. Obrigado. Olha, sinceramente, eu não... Eu sinceramente não sou muito consumidor de mangá, mas já consumi muito infantil, então eu tô mais acho que nos 35% do que nos 46%. Então... Cara, isso aqui, mano, é doideira, né? É a Bookinfo, né? Como eu tinha falado anteriormente, eles fizeram essa pesquisa. A gente tá dando, vamos dar os créditos aqui ao HQ Barata, né? Que é uma página tanto no Instagram, no Facebook, onde eles divulgam promoções. E quando eu vi isso aqui, cara, é realmente assustador, né? Porque isso tem acontecido lá fora, nos Estados Unidos também, né? Acho que 1 ou 2 anos atrás eu tinha visto uma pesquisa que acho que era o Chainsaw Man, tinha sido o mangá, o quadrinho, né, mais vendido lá. Ele passou Batman, passou Homem-Aranha, tava um negócio assim que é inacreditável. Nossa, eu jurava que ia ser One Piece, que ia ser o mais vendido. Então, pois é, né? Mas é porque o One Piece ele é muito grande, né? Então é uma coisa... Tipo, ele é obviamente muito famoso e muito popular, principalmente o anime, né? Mas eu acho que ele é difícil de colecionar, entendeu? Isso é verdade. Agora, porque é tanto volume que pra você conseguir todos é muito difícil. É tipo sim, álbum de figurinha. Sim, se você pegar, por exemplo, o Demon Slayer, acho que são 21, alguma coisa assim, 21 volumes. Então é bem de boinha e é um dos mais hypados do momento, né? Mas enfim, cara, isso aqui só reforça o argumento de que o Oriente vai engolir, já tá engolindo, já engoliu o Ocidente, entendeu? As editoras daqui não estão conseguindo acompanhar a qualidade e de histórias e também a questão de prender
o leitor, né? O leitor e o telespectador quando é um anime, né? Em comparação às animações e adaptações. Porque, assim, os orientais, eles pegam e adaptam também fielmente quando vai passar o mangá pra tela, né? Isso Então, isso aí é fortíssimo, tá? Porque o Ocidente muitas vezes não sabe fazer adaptação. Os caras pegam uma parada que tá não pronta e querem. falam, eu vou destruir esse negócio. O Oriente não. O Oriente os caras são firmes, assim, tipo, pegou um mangá bom, o anime vai ser idêntico. Geralmente, tipo, pouquíssimas alterações. Pois é, cara. Tipo, a gente comenta aqui, pô, aqui no Brasil realmente muito forte, né? Sim. Os quadrinhos infantis, tanto Turma da Mônica quanto os Disney, né? Ambos publicados pela editora Panini. Aqui também super-herói, né? Marvel e DC pela Panini também. Então, é muito louco. Eles também publicam grande parte dos mangás mais populares do momento, estão saindo pela Panini, né? Acho que aqui dessa imagem, se eu não me engano, só talvez esses dois aqui, e o Hunter x Hunter, não são publicados pela Panini. Acho que me corrijam se possível aí nos comentários, mas acho que o Boku no Hero é JBC, se eu não me engano. Eu não vou lembrar. Mas mesmo assim, cara, todos esses aqui, Naruto, Jujutsu, Demon Slayer, tudo da Panini, tá ligado? E você chega numa comic shop e você vê sempre esses materiais em destaque, né? Você vê as pessoas discutindo sobre eles, comprando. Então, assim, eu fico triste, porque assim, não são os meus personagens favoritos. Eu consumo, assisto anime, vou no cinema, assisti os filmes de Demon Slayer no cinema, gosto pra caramba. Pô, sou doido com Naruto e tudo mais. Com outros animes, até animes mais recentes também, que a gente comentou recentemente aí de Frieren também, que é o meu anime do momento. Mas, cara, eu tenho Bigode otaku uma. surgindo na sua frente. Eu tenho uma nostalgia e um carinho muito grande pelos super-heróis, né? Porque é uma das primeiras memórias que eu tenho, né? De assistir o desenho dos Super Amigos lá, que tinha o Superman, o Batman. Enfim. E aí você vê o que as editoras estão fazendo com esses camaradas que tem tanto conteúdo, tanta coisa boa para mostrar, né? Tipo, tanta coisa legal que dá para criar. Será que realmente tá na hora de aposentar eles? Será que tudo que podia ter sido feito já foi feito? Ou será que a gente só não tá mostrando o que o público quer ver? E não Entendeu? só heróis, né? A gente pega, por exemplo, a Disney e a Pixar aí publicando Mundo Estranho ou Hélio, que são completos fracassos. E a gente pega aí o Japão lançando Demon Slayer no cinema. Foi um completo sucesso, né? Aquele filme que lançou recentemente. Ou até mesmo o próprio One Piece que estourou no mundo inteiro. Os protestos tanto no Nepal quanto em outros países, a galera usando símbolos do One Piece. Então você vê que como que o Oriente tá vindo que nem um trem contra o Ocidente. Pois é, eles estão conseguindo representar a juventude. A juventude se identifica muito mais hoje em dia com esses caras aqui do que com os caras do passado, né? Que claro, também possuem seus heróis jovens, né? Seus heróis adolescentes e coisas do tipo. Mas ninguém tá nem aí. Por quê? Porque não há mais um cuidado com as publicações que acabam causando identificação com o público que gosta de ler, que consome essas histórias, que discute, seja nas escolas ou na internet, coisa do tipo, né? Então, cara, eu quero saber de vocês, o que vocês acham que está acontecendo, se realmente acabou a era dos heróis, já era, ligado? Vocês acham que há esperança para isso? Que inclusive, um pequeno spoiler do próximo vídeo, o filme do Superman do James Gunn foi um completo fracasso, o que é extremamente decepcionante. E uma parada até que você falou de idade que é interessante, né? Realmente, eu acho que Marvel e DC, como filmes, é muito focado em uma galera talvez de 30 anos, eu acredito. Quadrinhos é muito focado em uma galera de 50 anos até. Acho que é um outro tipo de consumidor. Enquanto que mangá e anime é muito uma galera tipo, de 15 a 25, tá ligado? É um público muito jovem. Sim. Então realmente quando você fala que o Oriente está abraçando a cultura do Oriente está abraçando jovens muito mais do que a do Ocidente, né? Sim. A maioria do público de quadrinhos é acima de 30 anos, né? Eu sou uma raridade, assim, sempre quando eu vou conversar sobre o assunto é com gente mais velha, né? Não, tanto que é impressionante que o Bigode ele tem tanto quadrinho que realmente, às vezes eu acho que ele tem 50 anos e ele tá mentindo pra mim, porque o jeito que ele vai pegando toda a coleção dele e fala, cara, você tá juntando isso há quanto tempo?
Tá desde os anos 60 colecionando, tá ligado? Cara, é aquilo, eu gosto muito dos clássicos, sabe? E eu sempre tive um espírito meio de velho, assim, então eu gosto muito de olhar pra trás, né? E ficar e ver de onde surgiram. Tipo, eu cresci assistindo ao desenho da Liga da Justiça, Jovens Titãs e outros desenhos, né, que passavam na TV. E depois de um tempo, eu fui vendo esses meus heróis afundando na TV. Eu falei assim, cara, não é possível que os quadrinhos estão desse jeito. Não é possível que a matéria-prima tá assim, tá ligado? E aí eu comecei a procurar. Eu fui vendo que a partir de 2015 pra frente, era só, assim, era raro. A maioria é tudo porcaria. É um monte de coisa forçada, é uma disputa política entre os próprios roteiristas, né? Hoje em dia não tem mais disputa porque um lado já ganhou lá e tá escrevendo, né, só a favor do próprio ponto de vista. Isso já tem há muito tempo. Quem leu Marvel... É filha do Superman, filha da Estelar. Sim, mas o maior movimento foi na Marvel, eu diria, que é o All New, All Different que teve. Cara, e daí veio Miles Morales, Poderosa Thor. Essa fase, ó, vou ser sincero. Não, é zoado no cinema. No quadrinho até que é legal, tá ligado? É bem escrito, porque o autor que foi pra essa fase, acho que é o Jason Aaron, ele já tava escrevendo um run do Thor que tava bem pré-estabelecido ali. Depois ele passou o manto pra ela, mas ele não pegou e teve que jogar o Thor no chão pra fazer isso. Mas muitos outros aconteceu isso, cara. Tipo, foram taxados de merda. A gente não é difícil encontrar Miles Morales dando aula pro Peter Parker. Acho que no jogo entendeu? ele faz isso, se eu não me engano. Então, nos quadrinhos também é briga deles, onde um ganha, às vezes o outro ganha. E aí você fica, pô, cara, pra que você faz isso, sabe? Tipo, assim, a DC também tem seus erros em relação a isso, mas a DC, ela lá atrás, ela já começou a fazer essas trocas de manto de personagem, né? O legado sendo passado. Desde o Flash, né? O Flash Lanterna Verde acabou acontecendo isso. E sempre foi de uma forma, assim, que eu achava épico, assim, respeitável pra caramba. Você pega ali na Crise nas Infinitas Terras, quando o Barry Allen morre, e aí o Wally West, que já queria se aposentar, que é o Kid Flash, né? Tava querendo se aposentar. Ele encontra o traje do Barry ali, naquela situação, e na hora ele pensa assim, pô, eu ia me aposentar, mas o cara se sacrificou pra salvar o mundo, agora é a minha vez, tá ligado? Eu vou pegar essa responsabilidade, o mundo ainda precisa do Flash. E aí, cara, isso é fenomenal, tá ligado? Quem leu sabe como é impactante. A gente nunca viu uma adaptação tão boa em relação a isso, talvez nunca vá ver, mas leiam, que vocês vão ver por que eu gosto tanto de olhar pra trás. Porque realmente, cara, o carinho, o cuidado, os caras liam tudo pra montar essas grandes histórias pra poder fazer sentido. E hoje em dia, um diretor, ele não consegue ele não sabe nem onde procurar esses materiais pra ler, pô. Tá entendendo? Então, é realmente muito triste ver o que tá acontecendo aqui. E eu fico feliz pelo Oriente, porque eles continuam trazendo boas histórias, boas animações, bons mangás, bons personagens que passam lições que edificam, né? Lições que fazem com que a gente se espelhe e fale assim, pô, muitas das pessoas que gostam dessas histórias não tem um bom exemplo em casa ou coisa do tipo, né? E ver aquele personagem e falar assim, porra, eu quero ser assim, eu quero ser melhor, eu quero treinar, eu quero me cuidar, eu quero estudar, eu quero, sabe, fazer a diferença, ajudar o próximo e tudo isso... O próprio Homem-Aranha, acho que é a inspiração de todos os jovens do mundo. Pois é, num período, né, foi realmente, mas hoje em dia, cara, você não tem como não olhar pro Naruto, né, que teve toda aquela trajetória de ser desacreditado e bombar, tá ligado? Enfim, eu quero que vocês comentem aí qual que é a experiência de vocês. Vocês ainda leem quadrinhos, né, de super-herói ou outros, né, em geral? As duas pessoas que estão assistindo esse vídeo, por favor, se manifestem e que veem quadrinhos, né? Sim. Ou vocês também gostam dos infantis, né? Tem Disney, tem vários... Isso é uma galera que quase todo mundo se identifica, né? Pô, quem nunca viu Turma da Mônica, né? Realmente. Isso realmente sempre foi muito forte no Brasil, esse mercado.
Mas é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês. Eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, comentem, deem like, compartilha, ativem as notificações também. E tamo juntão. E Tem mais alguma coisa pra falar? Não, e continue acompanhando porque tem vídeo todo santo dia. E é isso. Todo dia. Até amanhã, então. Tamo junto. E Até amanhã. falou, tamo junto. Valeu.